O assunto é recorrente, mas cada vez mais necessário. Tecnologia é o centro da nossa conversa hoje aqui no Rumo Certo, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom, mas nós vamos falar de tecnologia hoje com um ponto específico aí e muito importante também, que é a automação nos negócios, nas empresas. Quais os desafios, quais as oportunidades, quais as ferramentas também? Então, vem para cá comigo o Renato Torres, especialista em marketing. Fala pra gente lá do interior de São Paulo. Renato, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sebastião, pelo convite. Espero colaborar bastante com o conteúdo aqui com vocês. Com certeza. E é a segunda vez que a gente conversa já sobre esse tema, né, Renato? Você esteve no jornal outro dia e o tema tão importante, tão pertinente, que a gente resolveu expandir um pouco mais, por conta justamente da importância que tem. Mas antes da gente entrar e falar um pouco mais, queria conhecer mais da sua trajetória também, enquanto especialista na área e do trabalho que você desenvolve hoje, Renato. Sebastião, eu empreendo desde 2012, possivelmente, e sou formado em Ciência da Computação, eu tenho um MBA pela Getúlio Vargas de Gestão de Projetos. Eu sempre tive um pezinho em tecnologia e algo que eu gostei muito. E em 2014, eu comecei a estudar mais sobre pessoas. E naturalmente, quando você estuda sobre pessoas, se você gosta do tema de vendas, você vai cair em coisas de marketing e coisas de vendas. Então, porque tudo que se fala sobre vendas e marketing tem a ver mais sobre sobre pessoas. Então, em 2014 eu comecei a entrar um pouco mais fundo nesse universo e aí comecei a me desenvolver muito nisso. Eu comecei a criar negócios que tem como base a educação online e acabei me especializando tanto em marketing quanto em vendas. E como eu sou formado em tecnologia e trabalhei muito tempo com tecnologia antes de 2012, 2013, eu acabei conseguindo juntar esses conhecimentos que muitas vezes são separados e que aparentemente não tem junção. Eu consegui conectar essas pontas de uma maneira bem efetiva e que traduz muito no assunto que a gente vai falar hoje, que é sobre automação e tecnologia. Muito, muito curioso, né? Porque parece mesmo contraditório, né? A gente fala de pessoas, de personalização, fala de humanização e trazendo isso para a tecnologia, dá a ideia de um afastamento ao mesmo tempo. Queria saber, então, como é que a gente pode trabalhar com automação, do quanto é importante, inclusive, para os negócios, mas, ao mesmo tempo, não esquecendo aí as pessoas que formam as empresas, os consumidores, os fornecedores. Como é que se dá, então, esse equilíbrio aí, Renato? Acho que primeiro a gente tem que entender para que serve qualquer automação, né? Então, uma automação dentro de uma empresa é para aumentar a eficiência operacional da tua empresa. Então, com processos de automação, você vai ter processos mais inteligentes, mais confiáveis, mais seguros e muitas vezes muito mais baratos. Hoje, com a onda de inteligência artificial, se fala muito sobre automatização de atendimento, de processos de venda, de processos mais de comunicação. Mas a automação está presente, Sebastião, no mundo já faz muito tempo. Acredito que recentemente ela vem ganhando mais força, principalmente por conta da inteligência artificial e da discussão que se tem sobre atendimento ao cliente, processos de venda, processos de comunicação individualizado, utilizando a base da inteligência artificial, mas com muita automação. Então, para que serve a automação? A automação ela serve para melhorar a eficiência operacional da tua empresa. Do lado da empresa, você tem uma grande vantagem, que você diminui o passivo trabalhista, você diminui o teu custo fixo com folha, você não tem que ter preocupação de férias, de 13º, com nada disso, e você aumenta o teu tempo de atendimento, porque é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Do lado do cliente, ele tem uma grande vantagem, que ele tem o suporte 24 horas por dia na mão dele. E aí sempre entra o debate, né? Tá, mas e a equipe? Como é que fica a equipe nisso? Eu acho que é uma adaptação natural do mercado e a equipe ela vai se especializar cada vez mais em assuntos que a tecnologia ainda não consegue dominar. Mas para mim, esse tipo de discussão é muito parecido com quando foi desenvolvido o primeiro carro. Então, antigamente, todo mundo andava de cavalo e antigamente tinham empresas que limpavam o cocô do cavalo na rua, porque era um problema muito recorrente daquela época. Veio o carro,
naturalmente os cavalos diminuíram na rua, naturalmente algumas profissões morreram e outras profissões foram criadas. Então acho que essa adaptação é natural, esse desenvolvimento de tecnologia, o desenvolvimento de novas carreiras, o desenvolvimento de novas profissões, ele vai ser natural e naturalmente isso vai se adaptando. Mas a gente está engatinhando ainda nesse movimento, já está bastante avançado. O que a gente precisa ainda atentar? Sebastião, a velocidade que a tecnologia anda, tem uma lei que é conhecida como Lei de Moore, que ele fala que, se eu não me engano, a cada 2 anos é como se dobrasse a capacidade de produção da tecnologia. Então, por isso que a gente tem grandes saltos e quando você fala, cara, mas foi muito rápido. Não, é porque é como a tecnologia ela se desenvolve. A gente teve um grande salto desde o final do ano passado com a publicação do ChatGPT, que inteligência artificial já era um tema muito recorrente, mas foi a primeira vez que conseguiu qualquer usuário ter uma comunicação com o ChatGPT, com uma inteligência artificial. Então, o que a gente vai ter agora é uma curva de aceleração muito grande, muitas vezes muito espantosa. Então, hoje, eu consigo, por exemplo, pegar a sua voz, eu consigo clonar a tua voz, eu consigo falar como se fosse você, absolutamente qualquer texto, e isso naturalmente vai trazer uma série de problemas para o judiciário, vai trazer uma série de problemas de golpes, vai trazer uma série de problemas que a gente vai precisar entender até como resolver isso. Eu tenho um amigo juiz que eu perguntei para ele como que o judiciário vê essa questão. Eu clonei a voz dele, mandei o áudio para ele, perguntando como que o judiciário vê essa questão. Essa questão é de golpe, porque assim, você fala, é muito fácil você aplicar qualquer golpe. Então assim, eu não vejo que a gente está engatinhando, eu vejo que a gente está numa fase de crescimento muito forte. E com esse crescimento vai chegar uma série de problemas que a gente nem saberia que existia, e com isso vai ter uma série de dificuldades e uma série de benefícios natural que a inovação traz. Mas então o desafio grande é regular isso ainda então, né? Legislar, né? Porque se a gente tem para algumas coisas a legislação já avançada, mas talvez a gente não esteja caminhando no mesmo ritmo, não? O judiciário ele jamais vai andar na mesma velocidade que a inovação. São caminhos inversamente proporcionais, né? Porque até a complexidade é muito diferente. Então, o Elon Musk, ele fez uma carta recente, uma carta pública, que foi assinada por grandes nomes da tecnologia, pedindo para que houvesse uma pausa no estudo sobre inteligência artificial e no desenvolvimento de inteligência artificial para que o mundo conseguisse regular minimamente e entender os impactos dessas inteligências. Só que isso não foi assinado, não houve uma aderência grande, mas assim, surgem muitas preocupações de fato. E eu sempre trago o exemplo do carro. O primeiro carro que foi vendido não tinha leis de trânsito, não tinha regras de trânsito, não tinha uma autoescola para ensinar a dirigir, não existia boa prática de qual que é uma velocidade permitida numa via urbana, numa via um pouco mais rápida. E isso ele vem se regulando ao longo do tempo. A gente vai aprendendo aos poucos, né? Tá todo mundo aprendendo aos poucos também. Agora, o certo é isso, aqui não dá para virar as costas para essa tecnologia, né? Ou para os benefícios da tecnologia. Mas aí tem critérios também, né, para esse uso, não é, Renato? Aí, se é eficiente, a gente tem ferramentas aí, como a automação, o chatbot, por exemplo. Mas me diga o que preconiza de... Eu diria bom senso, se é que a gente não tem ainda legislação regulando tudo, mas de bom senso e de eficiência usando dessas ferramentas. O bom senso ele é a coisa mais democrática do mundo, que todo mundo acha que tem bom senso suficiente. E o bom senso para o ser humano, com tanta tecnologia, ele fica de fato complicado. Eu acho que a gente vai começar a entrar num paradoxo da tecnologia agora, que assim, vai se beneficiar quem conseguir trazer um atendimento humanizado de fato, porque naturalmente as pessoas vão entender que existe de fato toda essa inteligência. Então, naturalmente a pessoa vai ver um vídeo seu, vai receber um áudio seu e vai se questionar, será que foi gravado de fato isso por uma pessoa ou será que isso foi pura tecnologia que gerou? Esses questionamentos eles vão acontecer. E quando eu trago o meu lado de conhecimento de pessoas, o conhecimento de tecnologia e o conhecimento de marketing, eu acho que vai sair na frente. Primeiro,
você vai ter que se adaptar a isso. Não queira lutar contra isso, não queira achar que isso é ruim, não queira achar que isso é um problema, porque você só vai perder tempo nisso. Então, vai ter coisas que você vai se adaptar, vai usar, e isso vai ter uma aplicabilidade muito prática. Agora, quando a gente começa a falar desse nível de personificação de mensagem, então imagina mandando uma mensagem no teu WhatsApp com uma voz que foi clonada. Naturalmente as pessoas vão entender que isso de fato é possível ser feito e isso vai acontecer. Então o paradoxo que vai acontecer é qual que é o limite legal desse uso e o quanto o usuário, o cliente final, vai se sentir manipulado ou não, e como resolver isso ou como não resolver isso, né? Acho que são debates bem interessantes e que, na minha visão, vai de fato dar um salto grande no jogo quem deixar claro o que é uma gravação, o que é inteligência artificial e o que é feito por um ser humano, porque eu acho que isso traz mais credibilidade e transparência. Do lado do cliente, eu sempre me coloco no sapato do cliente, é muito ruim você imaginar que você está recebendo um áudio, que aquele áudio, ele falou o teu nome, ele citou quem você é, ele mostrou de fato os problemas que você está enfrentando. Aquilo foi gerado por uma inteligência artificial, só que eu não deixo claro que foi gerado por uma inteligência artificial e eu usei uma voz de uma pessoa que ela tem um alcance muito grande. Então, eu acho que esse bom uso, a gente vai sofrer um pouco de início, por conta da velocidade que isso anda. E por mais que seja bastante eficiente, o chatbot, a inteligência artificial, é possível se identificar. De alguma maneira, isso chega a um ponto nesse relacionamento, uma hora essa transparência aparece, não é? Imagino que... Renato, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco eu quero falar de resultado de tudo isso, né? É muito eficiente e muito benéfico você falou também, para agilidade de processos e eficiência nos processos, até redução de custo, talvez dentro de uma empresa, imaginando aí o quanto a inteligência artificial pode ajudar. Mas, ao mesmo tempo, isso se converte em vendas, trazendo para o varejo. Isso é métrico, né? É possível metrificar. Mas o uso da tecnologia tem uma conversão real? Vamos conversar sobre isso no próximo bloco, fazer um intervalo rapidinho e entrar nesse assunto, tá bom? Combinado. Muito bem. Você de casa aí? Combinado também? Segure com a gente aqui no Rumo Certo. Voltamos já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez, seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui com a gente. Estamos falando hoje sobre tecnologia e vamos falar muito mais ainda. E aí, o foco da nossa conversa hoje é automação. Seguimos comigo, Renato Torres, especialista em marketing e trabalha também com educação nesta área. Renato, seguimos na nossa conversa, eu provocava na virada de bloco, do quanto a gente pode falar de resultados, né, de um processo eficiente de automação dentro de uma empresa, no serviço ou no varejo. É possível a gente metrificar o quanto isso dá resultado hoje em dia, para além da redução de custo, talvez, do aumento de produtividade no negócio. Mas isso tem tido mesmo? A gente consegue comprovar? Ou mais fidelidade do cliente, ou mais vendas mesmo por conta da automação? Olha só, Sebastião, eu sou um cara que eu uso isso na prática o dia inteiro e uso isso muito nas minhas empresas. O que acontece? Se hoje você quiser marcar uma consulta com um médico, aí você vai procurar aquele médico, aí você vai ligar e às vezes demora isso para atender, às vezes você não está com o tempo de ligar, não está com o saco de ligar. Aí você vai e você chama aquele médico no WhatsApp. Provavelmente o tempo de resposta dele é longo. Então, assim, quando você chama no WhatsApp, você quer ter uma resposta quase que imediata. E provavelmente a secretária daquele médico não é treinada suficientemente bem para te dar todas as respostas de uma maneira clara,
de uma maneira efetiva e de uma maneira eficaz. Então, provavelmente, ela tem dificuldade, às vezes, com o português, ela tem dificuldade, às vezes, com um monte de coisa, porque ela não é... Ela além de ter que atender ali, ela está atendendo o cara presencialmente, ela está fazendo um caminhão de outras atividades. Então, quando você traz o uso do jeito certo da automação e inteligência artificial para isso, imagina que você mandou uma mensagem agora no WhatsApp do médico, da nutricionista, do fisioterapeuta, falando assim: oi, eu quero mais informações sobre a consulta. Aquilo vai se tocar como se fosse uma conversa com uma pessoa normal. Primeira resposta vai ser assim: você quer marcar uma consulta com o fulano, com o Beltrano, eu quero com o Beltrano, ok. O que você precisa saber mais? Eu quero saber disponibilidade, ok, tá aqui a disponibilidade dele. Quero saber custo, tá, ok, tá aqui o custo dele. Quero saber se atende tal convênio, beleza, tá aqui os convênios que ele atende. Então, isso o uso correto, ele vai trazer muita velocidade e naturalmente traz uma sensação boa do atendimento, que você fala assim: nossa, eu fui atendido bem e fui atendido rápido. E com isso, consequentemente, você consegue ter um engajamento maior com o cliente, uma confiança maior e um resultado maior. Só que tem um erro muito comum que muitas pessoas já devem ter passado por isso. Existe o uso errado desse tipo de tecnologia. Então, antigamente, para você resolver qualquer coisa, você precisava de um telefone. Então, você ligava lá, você estava com um problema de internet, você ligava lá e a pessoa falava, a URA eletrônica, né? Falava, digite 1 para tal coisa, 2 para tal coisa, 3 para tal coisa. E um erro muito comum que acontece quando as pessoas começam a levar esse atendimento para uma plataforma mais dinâmica, por exemplo, um WhatsApp, eles pegarem esse formato de atendimento no telefone e simplesmente transportarem para o WhatsApp. Então, eles não mudaram o atendimento, eles mudaram um canal de atendimento. Então, aí você vai marcar uma consulta, aí vai estar lá, digite 1 para tal coisa, 2 para tal coisa, 3 para tal coisa, e aí acaba se tornando uma experiência péssima para o cliente final, porque ele de fato não tem... Tem automação? Tem, mas não tem inteligência. Ele é um formato chato, é um formato burocrático, é um formato que ele mais atende às necessidades da empresa do que às necessidades do cliente. Pois é isso. Eu tenho dito isso aqui. A gente precisa viver a transformação digital, mas o que precisa mesmo, e agora, talvez, depois de entrar na transformação digital, é a evolução digital, né? Tenho dito isso aqui mesmo mais de uma vez, porque a sensação que a gente tem, e por isso eu usei o termo engatinhando lá na outra pergunta, é de que a adoção da eficiência da tecnologia ainda é pouca. Não, eu não estou certo, não? Faz sentido? Não, faz sentido, sim. Eu acho que existe uma quebra de paradigma do por que as empresas são criadas. As empresas elas são criadas para atender um cliente e não para atender o dono, os interesses do dono da empresa. Então, quando a gente fala, eu até anotei aqui, né? Quando a gente fala de muito... Eu percebo que a gente ainda tem um paradigma do empresário tradicional que ele não coloca o cliente em primeiro lugar. Quando você coloca o cliente em primeiro lugar, porque se não existe cliente, tem um negócio que não para de pé, quando você coloca o cliente em primeiro lugar e você se coloca no lugar dele de fato, você vai trazer muitos benefícios para a tua empresa e para o teu próprio cliente. E quando você traz essa questão do engatinhando, de fato, eu vou separar isso aqui em 2 momentos. Então, eu tenho a tecnologia hoje, que ela já avançou absurdamente, já deu grandes saltos, e eu tenho o uso dessa tecnologia para o mercado mais tradicional, para uma clínica médica, para uma clínica odontológica, para uma padaria, para uma pizzaria. Apesar de já ter muito uso, mas o uso correto ainda não chegou lá e o uso da maneira mais efetiva também não chegou lá. E aí isso eu concordo com você. Não, eu sou muito favorável ao uso da tecnologia, sim, mas também faço uma defesa da opção de não usar se eu não quiser, né? Então precisa ter... Talvez a opção, como você disse ali, a gente tem todo o processo automatizado de primeiro atendimento, mas num determinado momento é preciso que eu fale com uma pessoa, se eu preferir, talvez, enquanto cliente. Eu dou o exemplo aqui dos QR Codes em restaurantes. O cardápio em QR Code é uma opção ótima, é tecnologia, favorece, facilita. Até a página 2, talvez, para alguns clientes, né, para algumas pessoas. Porque eu preciso ter a opção, e se eu quiser... ainda é direito do cardápio em papel, talvez não.
Enfim, é preciso a gente realmente ir costurando aos poucos ainda essas mudanças todas, né? O que tem de benefício, mas o que pode ter de risco também, né? É possível que se a gente vai a um restaurante que só tem o QR Code e eu não tenho celular, e o celular não esteja carregado. E aí? Eu não vou mais, né? Essa é uma questão. O cliente não volta. O que comer, né? O cliente não volta. E aí a gente volta àquela coisa da importância da experiência na relação com o cliente, né? É na compra, é no serviço. Tecnologia ajuda, e sim, mas muito, muito com eficiência. Então, faz sentido isso? Faz total sentido, e eu vou te dar um exemplo claro disso. Meus dados, não sei porque, fizeram acho que foi clonado, não sei o que aconteceu, e fizeram um financiamento de um veículo no meu nome. Eu fui tentar ligar para a financiadora e você simplesmente não consegue atendimento nenhum. Então, você liga no telefone, aí fica, digita 1, digita 2, digita 3 e não cai para nenhum atendente. Aí você vai para o atendimento do WhatsApp, aí digita 1, digita 2, digita 3, digita isso e não resolve. Então, de fato, se você não tiver uma opção do botão vermelho, vamos dizer assim, e a gente precisa entender que 90% a 95% dos casos vão se resolver nessas questões automáticas. Só que tem 5% dos casos que eles também precisam ser resolvidos. Você não pode simplesmente fechar os olhos para aquilo e assumir aquilo como uma perda ou um prejuízo ou qualquer coisa nesse sentido. E aí eu concordo totalmente com você. Não, e eu imagino a aflição sua, então, nessa situação, né? Que além de ser de uma geração bem mais nova e uma geração que tem muita afinidade com tecnologia, e conhece de todo o processo, sabendo que poderia ser de outra forma, porque quando acontece com a gente que é leigo no assunto, a gente se desespera, mas enfim, não sabe nem por quê. Agora, quando se entende do assunto e vê que está errado, isso deve dar uma incomodação e tanto. Mas enfim, vamos para o final da nossa conversa já. Eu queria que você quase que sintetizasse esse nosso bate-papo, quase que na linha mesmo do alerta, da orientação. A gente está aprendendo todo mundo junto, sim, não é momento de julgar, é momento de a gente aprender todo mundo junto, mas começar com poucas ações dentro de pequenos negócios ou grandes que sejam mais eficientes. A gente pode começar isso na relação ali, num pequeno negócio com o seu cliente já, né? Vamos fazer isso de forma cada vez mais humana. Qual é a sua defesa nesse sentido para a gente sintetizar também? Eu acho que o primeiro passo é você ter contato com essa tecnologia e tirar esse monstro, né? Desmistificar um pouco isso e entender o resultado prático disso. Então, para mim, o caminho mais fácil disso procura aí open.ai, que é o ChatGPT, cria uma conta, é gratuito, você não vai gastar nada, e comece a conversar como se aquilo fosse um ser humano. Tira dúvidas ali. Então, se você tem uma padaria, fala para ele assim, faça uma pergunta. O que eu preciso fazer para vender mais na minha padaria? Se eu tenho uma padaria, eu quero saber como eu posso usar isso na minha padaria, faça a questão. Como que eu posso utilizar a tecnologia, inteligência artificial, automação na minha padaria? E você vai ver o nível de respostas que você vai ter muito rápido, mas muito rápido, parecendo que está conversando com um ser humano e de uma maneira muito, muito genial. Então, assim, acho que o primeiro passo aí, Sebastião, é ter um primeiro contato, é colocar o pé nessa água para sentir a temperatura e para entender se é fundo, se não é fundo, tirar um pouco dessa sensação do o mundo desconhecido, não sei para que serve, não sei como é que funciona. Entra ali, você vai ver que a interface é super simples, é como se fosse uma conversa mesmo do WhatsApp, e comece a conversar. Comece a fazer perguntas, comece a fazer perguntas de como você pode utilizar, use aquilo como um confessionário e veja o nível de respostas que você vai ter. Então, eu sintetizaria isso aqui como se permita conhecer uma tecnologia nova, se permita conhecer algo novo que você pode se surpreender muito com os resultados disso. Que bom. Não, e o bom é a gente pensar que todo mundo pode se permitir, né, Renato? Se tem coisa que é boa na tecnologia, é essa democratização ao mesmo tempo, né? E também se permite errar em algum momento, mas buscar logo a solução também, né? Isso que é bom da tecnologia. A gente está aqui discutindo, porque a gente está aprendendo também, né? Com um especialista aqui nos ensinando, nos instigando. Mas esse é o ponto principal, talvez, então, né? Não ficar de fora, porque
é competitividade, no final das contas, né? Trazendo isso para o pragmatismo dos negócios, né? Claro, tendo sempre, como a gente falou desde o começo, a importância das pessoas nos negócios, nas empresas, nos relacionamentos, né? A humanização, mas sem deixar de participar do que esse caldeirão, esse mundo nos oferece, né? E sair desse universo da negação, do é difícil, do é complicado, todo mundo que está assistindo aqui, perceba a facilidade que isso vai ser. Só entra, você pode usar pelo celular, pelo computador, por qualquer coisa. E permita fazer perguntas, você vai ver que é um monstro muito menor do que você imagina. Maravilha. Renato, já aprendi um monte hoje aqui com você, mais um pouco. Vamos conversar mais vezes aí, porque também esse assunto aí não se encerra nunca. A gente vai voltar a falar mais sobre isso também. E espero, tenho certeza, aliás, que a gente tenha instigado aí e, de certa forma, modéstia à parte, ensinado também quem está em casa, também quem está nas suas empresas. Renato Torres, obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo. Eu que agradeço e até mais. Muito bem. Muito obrigado a você de casa também que acompanhou o Rumo Certo de hoje. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.